Tal como um corpo vivo, a forma expressiva é um conjunto orgânico, interligado coerentemente em suas várias partes, componentes. Nessas interligações, há uma íntima razão de ser, uma relação constante, uma proporção. A proporção entre as formas de uma composição, por exemplo. Mais do que apenas fator estético, a proporção deve ser entendida como fator estrutural da disposição das partes, fator da maior importância para a ordenação interior da forma e seu sentido expressivo. Entretanto, em nossos dias, há uma estranha indiferença em torno das proporções, como se o seu conhecimento não dissesse respeito a ninguém, nem ao leigo e nem mesmo ao artista. Quando muito, parece constituir um método auxiliar em certas tarefas especializadas, talvez útil para projetos de arquitetura ou de desenho industrial. Jamais as proporções adquirem seu sentido profundo, verdade secreta das coisas, moldando essencialmente nossa percepção dos fenômenos da vida e nossa avaliação. Por que tal descaso? A proporção pode ser definida como a justa relação das partes entre si e de cada parte com o todo. Olha só que interessante isso. A justa relação das partes entre si e de cada parte com o todo. Ela é verdadeiramente a medida das coisas. Vamos guardar em mente esta definição enquanto lançamos um olhar rápido à nossa realidade, no contexto cultural em que vivemos. Penso que não há exagero em constatar que o grande problema de cada um de nós é o desenvolvimento e a realização de sua personalidade. É justamente a busca da medida de si mesmo. Se isso já não era fácil em outras épocas, tornou-se bem mais difícil agora, no clima mental da sociedade de consumo que atomiza a individualidade das pessoas. Nossa, isso aí foi escrito na década de 70. Imagina se ela vivesse agora, né? Se isso já não era fácil em outras épocas, tornou-se bem mais difícil agora, no clima mental da sociedade de consumo que atomiza a individualidade das pessoas. Como respeitar as partes componentes de um todo se o próprio indivíduo não chega a integrar-se e se tornar um todo? Então, como salvaguardar valores humanistas, pensar na coerência de relacionamentos proporcionais quando se perdeu o sentido da totalidade? Não se trata apenas de problemas estéticos. Ela vai muito mais longe, ela vai na questão social, como a gente está vendo aqui, quiçá política. Na época, falar de política na época não era fácil. A justa relação, a medida das coisas, a proporcionalidade assinala um estado em que as correspondências que existem entre as diversas partes de um conjunto revelam-se significativas porque necessárias. As correspondências são necessárias. Isso é interessantíssimo. Pensa nisso numa composição. Nada poderia ser acrescentado, retirado ou alterado sem prejudicar o conjunto. Ela está falando de composição aqui. Dessa determinação interior, sua coerência, se depreende o sentido do harmonioso. Novamente, nos deparamos com qualidades formais que ultrapassam o meramente estético. Se é que existe algo em nossas vivências que possa estar restrito especificamente ao nível do estético. As próprias avaliações estéticas adquirem seu significado dentro de um contexto maior de noções éticas. Realmente a Feiga é demais. Ela está colocando aqui questões que vão muito além de você fazer uma mera composição e falar, esse quadrado fica justo exatamente se for assim desse tamanho em relação a essa circunferência ou esse círculo. Ela está indo além, ela está falando se as relações internas sociais não têm essa proporcionalidade, né? Nada vai ter. Se o ser humano não tem essa proporcionalidade dentro da sociedade, como é que pode existir isso, né? Essa proporção, né? Ela faz uma crítica ao sistema, né?